A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus possa abençoar essa manhã que a gente se inicia, aleluia, né? Então, eu vim hoje, gente, porque, Isaac, tu disse que ia fazer a oração da manhã, porque só deu pra fazer agora, que meu celular tá carregando, não deu pra fazer umas 7 horas, 6 horas. Então, vamos lá, né? Hoje eu vim fazer, eu vou dar uma pregar, vou começar a pregar no Salmos 23. Eu vou pregar no Salmos 23 todo dia, se acostume aí. Aí em janeiro, eu vou ficar pregando até o Salmo 23. Aí depois eu vou estudar depois para botar outro. Pra gente pregar em outro capítulo ou em outro livro, né? Então, irmãos, eu vim trazer hoje pra vocês, né? Então, bora aqui. Abrindo a palavra, meu dia, né? Então, bora aqui. E de tarde teremos oração da tarde. Essa aqui é a oração da manhã. E teremos a oração da tarde, 2 horas da tarde. Estarei aqui 2 horas da tarde. Deixa eu ver aqui. Então, vamos aqui que vocês possam estar compartilhando aí o vídeo, né? Para várias pessoas alcançar mais vida para Jesus, vocês podem estar deixando o like aí, se puder, possa estar compartilhando, se puder, só se puder, se não quiser não tem problema não, o que importa é que assiste, que fique atento para receber a bênção. Então, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Então aqui, irmãos, diz: Senhor é meu bom pastor. Aqui também fala sobre outra cor. Eu venho falar aqui, irmãos, eu venho falar hoje que tem gente que fala, tem gente que só porque ganha o seu salário, compra pão, falta pão em casa, fala que não é Deus que dá o pão, fala que é o dinheiro dele, o esforço dele. Primeiramente, não é o dinheiro dele que compra pão, é o dinheiro que Deus dá, é a porta de emprego que Deus dá, é a porta de emprego que Deus dá. E é Deus que multiplica o pão, primeiramente. Não devemos falar isso, devemos falar ao contrário. Obrigado, Senhor, por Senhor estar multiplicando o pão na minha casa. Eu sou muito grato, Deus. Aleluia. Então, devemos falar assim, não devemos falar ao contrário. Tem muita gente que não acredita nesse Deus, não acredita no nosso Deus. Então, devemos acreditar no Deus. Não tenha medo, como eu falei antes de ontem, na oração da tarde. Não tenha medo de passar por guerras espirituais. Se você não lutar, se você não querer lutar, Ele não vai te dar a vitória, Ele não vai te dar a resposta da tua coisa que tu quer. Ele não te dá a vitória de trazer a tua família para a igreja, porque você não quer lutar. Então, não tenha medo de passar guerras espirituais, guerras demoníacas, irmãos. Sempre vão passar isso. Sempre devemos. Uma coisa que eu refleti bastante é que até a tia Tati já falou que o evangélico, quem vive o evangélico só de flores, de coisas boas, tá vivendo errado. A gente vive o evangélico de lutas espirituais, guerras espirituais, guerras demoníacas. O Satanás não vai parar, ele vai querer atentar nós, mas Deus vai dar força para a gente derrubar o demônio, irmãos. Então, não tenha medo. Devemos viver o evangélico só de flores. O evangélico é felicidade, é coisas boas, e também é coisas ruins. O evangélico você vive coisas boas. O evangélico, irmãos, vocês passam por enfermidade, mas Deus dá a força. Deus tira aquela enfermidade que está em você. Então, o evangélico, a gente vive enfermos, lutas espirituais, lutas demoníacas, o demônio querendo atentar a nós, mas a gente tem que viver na palavra. A palavra é o Espírito. A palavra a gente tem que viver. A palavra no Espírito. A gente tem que botar a palavra, nem a palavra entrar e sair por aqui. É ler a palavra, é entender a palavra
e é não deixar sair a palavra. É pegar a palavra, botar pra cá, botar pro seu coração. Então, irmãos, eu venho falar uma coisa aqui também importante, que não devemos brincar com línguas estranhas. Quem fica falando, tem gente, irmãos, tem gente que fica falando Xira, que tu tem gente, eu vou fazer só um exemplo aqui comigo. Quem não sabe, eu sou batizado do Espírito Santo. Eu vou explicar aqui o que é ser batizado do Espírito Santo, que é bem simples. Se você for batizado do Espírito Santo, é você falar línguas estranhas, que só Deus entende. Então, irmãos, então bora aqui pelo exemplo. Tá lá eu, né? Eu fiz um vídeo. Bora dar exemplo. Fiz um vídeo agora, terminei. Bora fingir. Alguma pessoa viu meu vídeo e apareceu lá em casa. E sabe como é que fala? Línguas estranhas. Falando desse jeito pra mim. O que ela tá fazendo, irmãos? O que ela tá fazendo? Brincando com línguas estranhas. Brincando. Não devemos brincar com Deus, que um dia a gente vai pagar. Então não devemos brincar com Deus, não. Quem brinca com Deus, ele castiga. Então, principalmente línguas estranhas, irmãos. Eu venho dar um conselho. Não brinque com línguas estranhas. Não brinque com isso, senão você vai pagar depois. Senão depois Deus vai te dar o castigo. Esse meu filho foi errado comigo. Esse meu filho não era para ter brincado comigo. Então, eu não vou ter pena dele porque ele brincou com a minha palavra. Então, não brinque com a palavra. A gente tem que viver aqui a palavra verdadeira. Não é ler. Não é ler, não sei o que, não é ler, e uns minutos depois, a palavra sair daqui e começar a falar palavrão, e começar a se estressar, irmãos, é a palavra, é você fechar a palavra aqui, é você fechar a palavra, e você mandar essa palavra da Bíblia pro coração, descer pro coração, irmãos. Então, não brinque com línguas estranhas. Eu venho dar um aviso, não brinque. Eu venho falar, não brinque. Quem brinca com a palavra de Deus, quem fica frescando com a palavra de Deus, quem fica frescando com línguas estranhas, vai pagar o preço. Deus ama muito nós, mas Ele não quer que nós fiquemos brincando com a palavra dele, porque quem brinca com a palavra dele, paga o preço depois. Então, escute isso que eu estou dizendo. Escute isso que eu estou dizendo. Porque se a pessoa não escutar, porque tem muita gente, irmãos, que não quer saber. Fica frescando. Tem dia, irmãos, fica frescando. Tem dia que o pessoal fica me chamando de pastor. E eu só falo uma coisa para essas pessoas que ficam me chamando de pastor, essas coisas. Eu não sou pastor nenhum. Eu sou só um adolescente que é usado por Deus. Eu só sou um servo de Deus pregando a palavra. Não sou eu que abençoo vocês. Não sou pastor nenhum. O meu pastor é Deus. Não sou eu que é pastor. Eu sou usado por Deus. Só isso. Só isso. Nada mais. Não sou pastor nenhum. Não sou nada. Então, venho falar para aquelas pessoas. Três coisas que as pessoas ficam frescando com a palavra de Deus. Primeiramente, tem gente, pode até desconfiar, seus pais, irmãos, até os nossos pais que não são cristãos, irmãos, fica frescando, dizendo que nós é pastor, fica frescando, só porque a gente é batizado, fica falando em línguas, sendo que nem é batizado, sendo que nem é da igreja, e fica frescando com a nossa cara, irmãos. Fica falando que nós é pastor, fica falando em línguas, fala de qualquer... não sei isso. Isso não é línguas. Isso você tá brincando com a palavra de Deus. Quem brinca, paga no final. Então não vamos brincar.
Esse é o aviso que eu quero dar para essa oração da manhã. Então vamos não brincar não, irmãos. Vamos brincar com a palavra de Deus. Isso que eu falo. Então, para terminar aqui, irmãos. Para terminar aqui, eu vou falar. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de... Só porque você não é cristão, eu venho falar. Tem pais e mães que não é cristão. Só o seu filho, seu adolescente, seu jovem. Só o seu filho é cristão na casa. E fica falando que o seu filho é pastor, brincando, dizendo. Até os pessoal da rua, assim. Até os pessoal da rua. Eita, pastor. Fica frescando com nós, irmão. Dizendo que a gente era pastor. E também, até os nossos pais, irmão. A gente não pode frescar em línguas estranhas. Quem fresca, fica frescando, brincando com línguas estranhas. Quem brinca com a palavra do Senhor paga. Mas quem não brinca, quem vive da palavra, quem vive do Espírito Santo, quem é batizado verdadeiramente, quem não força falar em línguas estranhas, é um cristão adorador verdadeiro. Então, irmãos, bora aqui, né? Essa foi a palavra que eu queria falar para vocês hoje. Então, bora aqui para a oração. E fique atento aí, 2 horas da tarde, hoje ainda, 2 horas da tarde, estarei trazendo a oração, abençoando. E lembrando, se quiser, pode botar o seu nome aí na oração. Eu venho dizer, quem quiser botar o nome aí, ó, nos comentários, para oração, pode botar que eu estarei orando. Então, bora orar aqui, né? Eterno Deus, muito obrigado por ter me usado para pregar, Senhor. Que essas pessoas possam ser mais áreas. Os que não viram a palavra, que passaram, que não quiseram saber, não compartilharam, os que não quiseram saber, abençoa da mesma forma, Senhor. Abençoa os pessoal que ficou, abençoa os pessoal que ficaram para oração, Senhor. Abençoa, guarda todas as pessoas, aquelas que também não assistiram o vídeo, que o Senhor, essas que ficaram, o Senhor possa atentar elas para receber a bênção, Deus. Aleluia. Amém. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, irmão. Então, logo mais, 2 horas da tarde, hoje, não perda. Estarei trazendo a oração da tarde e a bênção. Então, diga uma coisa. Eu venho falar. Escute esses três conselhos que eu falei hoje. Então, amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam ganhar bastante vidas para Jesus. Amém.